Fala galera, tá estudando para concursos da Sejusp de Minas Gerais? Professor Breno Fraga trazendo para você aqui novidade aqui no Vale Concursos. A promoção é o pacote 3 em 1 da Sejusp. 3 cursos por apenas aí R$ 367. Polícia Penal de Minas Gerais, Socioeducativa e Auxiliar Educacional. Todos os 3 cursos em apenas um aí, 367. Vem estudar com a gente rumo à aprovação. Tamo junto aqui, vale a pena. Valeu! Seja muito bem-vindo de volta à nossa aula de questões sobre os 3 concursos da Sejusp de Minas Gerais, que são Socioeducativo, Auxiliar Educacional e Policial Penal. A gente juntou esses 3 concursos, fizemos um pacote. Se você quiser adquirir, pode clicar no link abaixo, esse pacote que vai estar com preço especial. Já sabe, inscreva-se nesse canal, ative as notificações, deixe seu joinha, comente aqui embaixo se você estiver gostando dessa aula. Se você tiver alguma dúvida, crítica, sugestão, pode mandar. Para adquirir o material, Estragando o Professor Magno Assis, pode entrar lá, @magnoassis44, a gente vai disponibilizar esse material para você 0800. Também no Instagram da Vale Brasil Concurso ou nas redes sociais. Entra lá, conversa com uma pessoa que ela vai te passar esse material aqui para você acompanhar essas aulas. É importante que você faça as questões antes de assistir essas aulas. E eu falo, se você não assistir às aulas passadas, se você caiu de paraquedas nessa aula, eu sugiro que você volte nas aulas, né, nas aulas anteriores que a gente falou das questões. A gente já está da 61 em diante, são 100 questões, a gente vai chegar até o final. A gente está aqui na 61 e eu sempre vou voltar falando das questões anteriores, dos incisos que a gente já falou. Por isso que é muito importante que você tenha aí as outras questões já corrigidas, tenha assistido as outras aulas. Às vezes você não consegue assistir todas no mesmo dia, mas é interessante que você assista todas as aulas anteriores antes de chegar nessa. Se você quiser dessa para frente, tudo bem, mas é interessante que você assista aí da 1 a 60 primeiro, antes de assistir essa aula da 61 em diante. Beleza? Estragando o Professor, já está na tela de novo. E agora vamos a 61, sem mais enrolações. Beleza? Ó, 60 a gente já falou na aula passada, a gente está na 61. Analise a alternativa correta em relação aos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 88. A prática de racismo sujeitará o autor a pena de caráter perpétuo. Está incorreto, né? Não existe pena de caráter perpétuo. O racismo ele é inafiançável e imprescritível. Não existe essa pena de caráter perpétuo sem exceção. A pena de morte tem exceção, que é guerra declarada. Agora, a pena de caráter perpétuo não tem exceção. Está aí as penas no 46 e 47, as penas permitidas no inciso 46 do artigo 5º, e as penas não permitidas estão, as penas vedadas, né, no ordenamento jurídico brasileiro, está no artigo 5º, no inciso 47. E uma das penas vedadas pelo nosso ordenamento jurídico é justamente a pena de caráter perpétuo. Pena de caráter perpétuo não pode haver. Essa alternativa está incorreta por esse motivo. O devido processo legal é de aplicação exclusiva ao processo judicial, alusiva ao processo judicial. Abre aí para a minha Constituição, no artigo 5º, inciso 55. O que vem falando no 55? Aos litigantes em processo judicial administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ele inerentes. Então não é só exclusiva, tá, do processo judicial. O processo administrativo também deve seguir o devido processo legal, que é a ampla defesa e o contraditório. Então o processo administrativo, assim como o processo judicial, tem que seguir o devido processo legal. Você vai ser funcionário público, se Deus quiser, e vai ter seu estado probatório, e você só pode ser desligado, só pode ser mandado embora somente se for assegurado aí a sua ampla defesa, o contraditório e a sua ampla defesa. Ninguém pode ser julgado, mesmo que administrativamente, punido administrativamente, sem que seja garantido o seu contraditório, ou seja, dizer aquilo contrário que eles estão te acusando, ou a ampla defesa. Então não é somente no processo judicial, também é no processo, no sistema administrativo. Vamos ver a C. O mandado de segurança é mandado, tá? Não é mandato, não pode errar isso mais. Coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional. Mais uma vez eu quero chamar a sua atenção para isso. A nossa gabarita letra C está escrito no inciso 70 do artigo 5º. O inciso 70 do artigo 5º, a gente já falou dele aqui. Quero chamar a sua atenção aqui mais uma vez. Ó. Muito cuidado quando a gente estiver falando do Congresso Nacional. Porque o que pode trazer? Que é somente um senador ou somente um deputado. O Congresso Nacional é a união dos dois. No Brasil, o Poder Legislativo Federal
ele é composto por duas câmaras, que é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, por isso que chama bicameral, junto Senado Federal, que é aquele em Brasília e a Câmara dos Deputados, que é aquela bacia para baixo. Esses dois compõem o Congresso Nacional. Para impetrar mandado de segurança coletivo ou partido político, tem que ter representação no Congresso Nacional, ou seja, tem que ter no mínimo um senador ou um deputado, ou seja, no Congresso Nacional. Se a banca quiser te confundir, o que ela vai fazer? Partido político com representação no Senado Federal, partido político com representação na Câmara dos Deputados, ou partido político com um senador, partido político com com somente um deputado. Então, está incorreto. É partido político com representação no Congresso Nacional. Se ele tiver um senador, pode. Se ele tiver um deputado, pode. Por isso que fala Congresso Nacional. Congresso Nacional é a união das duas câmaras, do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, que formam o Poder Legislativo Federal. Não esqueça isso mais. Se a banca quiser te confundir, aqui na Vale Concurso você não vai errar isso. Beleza? Então, vamos à alternativa D. Por que ela está incorreta? O gabarito já é a C, mas por que a D está incorreta? As provas obtidas por meios ilícitos, por meio ilícito, são admissíveis quando não houver outro meio de obtê-las. É justamente o contrário, né? No 56, vem falando, 56 do artigo 5º, o inciso 56. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. A gente já comentou disso aqui. Então, elas não são admissíveis. Então, se não são admissíveis, em hipótese algumas podem ser usadas, tá? Letra E. O conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante constantes nos registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público ocorrerá por meio de habeas corpus. Né? Estaria certinho se tivesse trocado esse habeas corpus por habeas data. Então ele comentou aqui tudo sobre habeas data, escreveu habeas corpus no final. Por isso que a alternativa E do 61 está incorreta. Então, nosso gabarito do 61 é letra C. O gabarito do 62 vem trazendo ao dispor sobre os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Agora a gente já saiu do artigo 5º, a gente está a partir do artigo 7º, que trata dos direitos sociais, né? Direitos sociais a partir do artigo 6º e a partir do artigo 7º, os direitos dos trabalhadores, que é um dos direitos aí também presentes na Constituição. Então vamos lá. Qual que é a fundamentação do 62? A partir do artigo 7º. Acompanha comigo aí. Se tiver com a Constituição na mão, que é o certo de fazer, o que está pedindo? Ao dispor sobre os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, a Constituição admite expressamente que seja objeto de acordo ou convenção coletiva de trabalho. O que eu quero chamar a sua atenção aqui? Algumas, quando você vê os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, a partir do artigo 7º da Constituição, você vai perceber o seguinte, que tem alguns direitos que a Constituição traz e no final ela coloca salvo em acordo ou convenção coletiva, que é um direito que a Constituição trouxe, mas se a pessoa, né, se o sindicato ali, os trabalhadores entrar num acordo, esse direito pode ser diminuído. Alguns direitos têm essa salvo e alguns direitos não têm. E essa questão está te perguntando justamente isso. Qual desses direitos aqui tem esse salvo e qual não tem? Então é muito importante você saber que tem alguns direitos, por exemplo, o 13º, as férias, a pessoa pode abrir mão em acordo coletivo? Obviamente que não. Agora, a redutibilidade do salário pode? A gente vai ver que sim. Porque às vezes está na condição, igual a gente já passou algumas condições no país, que para não perder o emprego, eles diminuem o salário de todos os funcionários, pode ser feito em acordo com a convenção coletiva. Agora, a pessoa pode abrir mão do 13º? Não. Pode abrir mão das férias? Não. Então, algumas coisas na Constituição, a partir do artigo 7º, você vai perceber que tem um salvo na frente. Algumas coisas não tem salvo. É justamente aqui que a questão está te pegando. Ó. Ela te pergunta qual pode ser objeto de acordo com a convenção coletiva de trabalho, ou seja, qual é aquela que tem um salvo no final. O prazo prescricional para a propositura da ação judicial quanto aos créditos resultantes da relação de trabalho, isso pode ser alvo de acordo com a convenção coletiva? Não. Está no artigo 7º, no inciso 29. Vamos abrir aqui o artigo 7º, o inciso 29. O que o 29 está falando? Ó, ação de crédito resultantes em relação de trabalho com prazo prescricional de 5 anos para trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Aqui não tem um salvo no final. Se não tem um salvo, não é nosso gabarito. A letra B diz, a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meios de normas de saúde, higiene e segurança. Está no 22. O 22 também, se você ler aí, está copiado e colado isso aqui, não tem um salvo no final. Se não tem um salvo, e aqui está pedindo que seja objeto de acordo, ou seja, que tem um salvo, acordo ou convenção coletiva de trabalho. Qual que é a C está dizendo? A concessão de seguro-desemprego em caso de desemprego voluntário pode ser objeto? Também não. Está no inciso
2 do 7º, artigo 7º, inciso 2, o seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário não pode ser objeto de acordo com a convenção coletiva. É um direito que a pessoa tem que não pode ser mitigado. O D, a garantia da irredutibilidade do salário. Aí eu quero que você abra a Constituição comigo e veja o que a questão está te pegando, porque é uma questão mais de interpretação. Lê para você ver o artigo 7º, o inciso 6. Irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. É isso aqui, a nossa resposta. O salário pode ser reduzido? Via de regra, não. A Constituição diz que não, salvo em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então, a redutibilidade do salário é um direito que pode ser mitigado, não é um direito absoluto. O 13º salário, com remuneração integral ou parcial da aposentadoria, está no inciso 8. O inciso 8 diz que o 13º, com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria, e não tem um salvo no final. Então, a nossa resposta aqui, letra D, porque ela tem um salvo. A redutibilidade do salário é um direito dos trabalhadores urbanos e rurais, só que pode ser objeto de acordo com a convenção coletiva, de acordo com o caso concreto. Aconteceu muito no que está acontecendo na pandemia, muitas empresas, para não mandar as pessoas embora, elas reduziram os salários de acordo com um acordo com a convenção coletiva de trabalho. Isso é possível de acordo com a Constituição. Os outros direitos no A, B, C e E não podem ser objeto de acordo com a convenção coletiva de trabalho. 63. A Constituição Federal de 88, em seu artigo 5º, estabelece direitos e garantias fundamentais dos cidadãos residentes do Brasil. Um desses direitos é aí a gente vem trazendo, não só no artigo 5º, apesar da questão estar mal formulada, não foi uma questão que eu formulei, já caiu em concurso, algumas respostas disso aqui está no artigo 8, que fala do sindicato. Então, um dos direitos é livre associação sindical desde que o Estado autorize e monitore as atividades. É o contrário, né? O Estado não pode interferir no sindicato. O sindicato é livre. Então, o que traz no artigo 8º, no inciso 1 aqui, ó, livre associação profissional sindical, a lei não poderá exigir que o Estado, para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedado ao poder público a interferência e intervenção na associação sindical. O Estado não pode monitorar, interferir nas atividades do sindicato. Beleza? É livre associação, ninguém pode ser compelido também a associar-se. Então, essa não é um dos direitos que está pedindo a questão. A 63B, a liberdade de crença ou religião e livre exercício dos cultos permitidos pelas autoridades competentes. As autoridades competentes não vão influenciar nisso aí. Aqui está falando que o Estado vai ter que autorizar, né? Se você for um pouco crítico, você vai perceber que a alternativa começa até bem, depois ela te leva para um caminho que não é o certo. É inviolável a liberdade de consciência e crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos na forma da lei e a proteção dos locais de culto e suas liturgias. Então aqui, permitidos pelas autoridades competentes. A liberdade de culto ou crença não precisa da permissão das autoridades competentes. A 63B está incorreta por esse motivo. A C, indenização por dano material ou moral no caso de dívida privada da honra ou da imagem a serem atingidas. Está correto, né? Artigo 5º, inciso 10. Então, vamos lá. Artigo 5º, inciso 10, está dizendo que copiado e colado, então o nosso gabarito é letra C. Artigo 5º, inciso 10. Livre manifestação de pensamento, sendo garantido o anonimato. A gente sabe que não é permitido o anonimato, a gente já falou isso muito nas outras questões, por isso que é importante você assistir as outras aulas antes dessa, que a gente já falou que a livre manifestação de pensamento é garantido de acordo com o artigo 5º, inciso 4, mas não pode ter o anonimato. Combinado? Vamos agora então, nosso gabarito da 63, letra C. Vamos agora na 64. 64. Um dos capítulos mais importantes da Constituição é o que trata dos direitos e garantias individuais, tanto que é matéria elevada à condição da cláusula pétrea, ou seja, são dispositivos constitucionais que não podem ser alterados nem mesmo por proposta de emenda à Constituição. É regra atinente a esses direitos e garantias individuais coletivos A. Está pedindo aqui
qual é a correta, então. Por isso que é muito importante para você saber interpretar o que a questão está te pedindo. Aqui ele vem contando uma história que talvez nem está no seu edital, mas aqui o que é importante é a pergunta, e a pergunta é o seguinte: de acordo com os direitos e garantias individuais, marque a correta. Livre manifestação, garantido anonimato, a gente acabou de falar, né? Livre manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, esse aqui está incorreto. Gratuidade das ações de habeas corpus e habeas data. Isso aqui está correto. A gente já falou disso nas aulas passadas, mas eu friso para você, se você quiser anotar no seu material. Artigo 5º, inciso 77, garante a gratuidade do habeas corpus e habeas data. O mandado de segurança não está lá, tá? Muito cuidado. Então, tá corretíssimo, letra B. Inciso 77. Inciso 77, letra B, gratuidade das ações de habeas corpus e habeas data. Possibilidade de reunião pacífica, sem armas em local aberto, dependendo apenas de autorização. Depende de autorização? A gente já falou disso muito aqui. Isso é um inciso que cai muito, é o inciso 15 do artigo 5º. Não precisa de autorização da autoridade competente para a realização de reunião pacífica sem armas em local aberto ao público. Duas coisas você tem que observar. A primeira, se já não tem outra reunião marcada para lá, porque não pode frustrar essa reunião marcada anteriormente. E também tem que ter um aviso prévio à autoridade para que ela possa tomar as providências. Não é autorização, é aviso. Livre locomoção em território nacional a qualquer tempo? Não é também, porque está no inciso 5º, no parágrafo, no artigo 5º, inciso 15, que é em tempo de paz, sendo em tempo de guerra, permitido aí que o governo, inclusive, marque alguns locais que as pessoas não podem ir em tempo de guerra. Então, em tempo de paz, é livre locomoção em todo o território nacional. Essa palavra a qualquer tempo aí, esse termo a qualquer tempo, invalidou a alternativa. E a gente já sabe que o gabarito é letra B. Concessão de extradição de estrangeiro por crime político de opinião. Crime político de opinião, de acordo com o inciso 52 do parágrafo 5º, 52, não pode haver extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Combinado? Então, o nosso gabarito é 64, é letra B. A 65, mais uma vez, ó, quero chamar a sua atenção. A 65. A 65 vem trazendo mais uma vez aquele tipo de questão. Ó. Até anotei aqui, chamar a atenção. A 65, ela já traz os direitos da nacionalidade. Ela traz os direitos da nacionalidade que está a partir do artigo 12 da Constituição. E ela vem justamente para confundir o candidato, ela vem buscando aqui, ó, traz todas as alternativas e no final te pergunta qual que é a falsa, qual que é a verdadeira. Ou seja, se você souber só um pouco, você não faz essa questão. Você não consegue fazer essa questão aqui por eliminação. É muito mais complicado. Então, treine esse tipo de questão, que está cada dia mais comum na banca, esse tipo de questão, que te dá as proposições e fala qual que é falsa, qual que é verdadeira, que essa questão aqui pode ter duas verdadeiras, duas falsas, diferente das outras questões de múltipla escolha. Isso aqui é uma forma da banca travar para a pessoa não passar numa prova chutando a prova, beleza? Então, muito cuidado com esse tipo de questão. Aqui na Vale Brasil Concurso, eu sempre trago esse tipo de questão para você, para não errar esse tipo de questão mais, que quando cai esse tipo de questão, a maioria dos alunos que me chamam para, professor, essa questão aqui, qual que é dessa questão aqui? Por que eu errei? Por que essa questão aqui está tão complicada? A maioria dos alunos que chamam nesse tipo de questão aqui, porque é uma questão que demanda um pouco mais de interpretação. E você aqui na Vale Brasil Concurso já está acostumado com esse tipo de questão, que o professor, pelo menos em Direito Constitucional, o professor Magno Assis sempre traz esse tipo de questão para você. Então aqui está no artigo 12 e 13 da Constituição Federal, trata sobre a nacionalidade. A gente já saiu aqui de direitos sociais, de direitos garantidos individuais, e a gente vai falar a partir do artigo 12. Né? O artigo 12 e o artigo 13 da Constituição traz sobre os direitos da nacionalidade. Então, vamos lá, vamos analisar isso aqui. São brasileiros natos ou nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que esses não estejam a serviço do Brasil, a serviço de seu país. Certo? Isso aqui está copiado e colado. Os nascidos na República Federativa do Brasil. Esse critério é chamado critério ius solis, ou seja, quem nasceu no território brasileiro, se os pais não estivessem visto do país deles, ele é considerado brasileiro. Né? Quero chamar a sua atenção para esse tipo de questão, que é bem comum. Está copiado e colado aqui o artigo 12, o inciso 1, a linha A, copiado e colado. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelado a sua naturalização
por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Está correto. Está copiado e colado o parágrafo 4º do artigo 12. Vai no artigo 12 e olha o parágrafo 4º do artigo 12. E o inciso 1 vai estar falando a mesma coisa que está escrita aí. Cancelada a sua naturalização por sentença judicial em virtude da atividade nociva ao interesse nacional. Vê que é o que é cancelada a sua naturalização. Então, essa perda de nacionalidade é do brasileiro naturalizado. São brasileiros naturalizados os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de língua portuguesa apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Esse aqui, ó, muito cuidado, porque é língua portuguesa, tá? Não é portugueses. Se a sua questão vier trazendo portugueses, está incorreto. E a idoneidade moral, não é condenação penal. Aos outras línguas, aos países de outras línguas, é exigida aí também não condenação penal. Mas aqui, muito cuidado, a língua portuguesa está correta. Se todas estão corretas, a nossa alternativa aqui, ó, é letra E. Todas as alternativas estão corretas. Todas as alternativas estão corretas. É a nossa resposta da 65. A fundamentação está no artigo 12, entre o artigo 12 e 13 da nossa Constituição Federal, que trata da nacionalidade. A 66. O que a 66 vem trazendo? A Constituição brasileira, dentre os direitos e garantias individuais, prevê que ninguém será preso em flagrante delito ou por ordem fundamentada, escrita fundamentada de autoridade judicial competente, inclusive nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei. Isso está no artigo 61, porque aqui, ó, esse inclusive é com exceção, tá? Salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar. Tem um salvo aqui. Obviamente que já tem discussão doutrinária sobre essa transgressão militar ou crime propriamente militar, mas está na Constituição. Se está na Constituição, esse inclusive invalida ela, colocando ela de forma errada. Está no artigo 5º, parágrafo 60, o artigo 5º, inciso 61, se você quiser dar uma lida, vai estar lá, tirando essa palavra, inclusive, ela estaria correta. Será concedida a extradição de estrangeiro por crime político de opinião somente após decisão definitiva, da qual não cabe mais recurso proferida pelo país o qual o acusado praticou o crime. Crime político de opinião, não haverá extradição. O Brasil opta pelo asilo político. Então não haverá. Isso que está aqui embaixo invalida a questão. Não será. Né? Não será concedido, em hipótese alguma, a extradição de brasileiro. Aconteceu há pouco tempo, né, aquela discussão do Cesare Battisti, aquele italiano que estava sendo acusado por um crime. Alguns falavam que era crime político, outros falavam que era crime comum, acabou que ele foi extraditado. Mas depois se verificou que não era crime político de opinião. A letra C. O mandado de segurança coletivo pode ser empretado por partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe ou organização legalmente constituída em funcionamento há pelo menos 1 ano, em defesa dos direitos e dos membros associados. É o nosso gabarito. Está copiado aí e colado quando fala de mandado de segurança. O nosso mandado de segurança, que já falei muito aqui nas nossas aulas, está no artigo 69 e 70. O mandado de segurança normal, individual e o coletivo, entre o 69 e o 70. O coletivo está no 70. Está copiado e colado aí o 70. A prisão de qualquer pessoa local que se encontre será comunicado no prazo obrigatório de 120 dias ao juiz. Será comunicado imediatamente ao juiz, né? Prisão de qualquer pessoa local que se encontre será comunicado imediatamente ao juiz. Está incorreto que fala 120 dias. É imediatamente. A 67. Segundo a Constituição Federal, são brasileiros natos. Mais uma vez aí trazendo questão de nacionalidade. Qual que está a questão correta? Os nascidos na República Federativa de Brasil, ainda que de país estrangeiro, desde que esses sejam a serviço de seu país. 67. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de país estrangeiro, desde que esteja a serviço do seu país. Essa é uma questão incorreta, porque eles não podem estar a serviço do país deles. Um casal de americano veio para trabalhar na embaixada americana. Pai e mãe são americanos e trabalhando na embaixada americana. Eles estão a serviço do país deles. Se o filho nascer, ele não vai ser brasileiro. Se um deles não estiver a serviço do país, aí sim. Ainda esse desde que está incorreto. Os nascidos na República Federativa do Brasil, desde que esses não estejam, está faltando não, a serviço do seu país, estaria correto.
Nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles não esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Não, aí já é o contrário. Nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileira está na linha B, desde que qualquer deles esteja a serviço do Brasil. Aqui, ó, o não que faltou lá em cima, eles deixaram aqui, tá vendo? Então, aqui é desde que esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então, aqui, na letra A, a alternativa A seria não estejam, e aqui na alternativa B seria esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Isso está incorreto, porque esse não aqui está sobrando. O nosso gabarito é a letra C. Nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingir a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Isso está na linha C. Se você copiar e colar o artigo 12, o inciso 1, A, B e C, você vai perceber que está na ordem e a C é a correta. A letra A está incorreta pelos motivos que eu disse e a letra B também. A letra D, por que está incorreta? Estrangeiros de qualquer nacionalidade, residência na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos, ininterruptos e sem condenação penal. Condenação penal desde que requer nacionalidade brasileira. A pessoa pode confundir isso aqui e marcar, porque isso aqui está escrito no artigo, mas não está escrito no artigo de brasileiros natos. Aí você volta aqui no enunciado e o enunciado está pedindo brasileiros natos. Tá vendo? Como está pedindo brasileiros natos, essa D é uma hipótese de brasileiros naturalizados. Se é hipótese de brasileiro naturalizado, apesar disso aqui estar escrito na Constituição, mas está escrito dentro da parte de naturalizados. Não, esse estrangeiro que requerer a nacionalidade brasileira, ele vai ser considerado brasileiro naturalizado. E a E, português com residente permanente no país, também não vai ser considerado brasileiro nato. Brasileiro nato, né, está dentro do inciso 1 do artigo 12, A, B, C. Tirando isso, são brasileiros naturalizados. Beleza? Lembrando que o Brasil, vou chamar sua atenção aqui, ó. O Brasil adota os dois critérios para nacionalidade. Existe o critério ius solis e o critério ius sanguinis. O ius solis aqui é relativo ao solo, aonde você nasceu. Então, nascidos no Brasil, desde que os pais, ambos os pais, não estejam a serviço do país deles, nasceu no Brasil, veio um casal de ingleses para cá, a férias, chegou aqui a esposa, ganhou a criança aqui, teve o parto aqui, nasceu no Brasil, os dois estão de férias, a criança é considerada brasileira. Ah, vai ser considerada inglesa também? Vai depender da lei do país deles, mas a pessoa é considerada brasileira. É o critério ius solis, nasceu no solo brasileiro, é considerado brasileiro. E o critério ius sanguinis, nasceu fora, mas é de pai ou mãe brasileira, se estiver a serviço do país, não precisa fazer nada, já é brasileiro nato. Se não estiver a serviço do país, mas ele registrar lá no consulado, na embaixada brasileira, também vai ser brasileiro, é o critério ius sanguinis, ou seja, não nasceu no Brasil, mas tem sangue brasileiro, também é considerado brasileiro nato. Tirando isso, são os brasileiros naturalizados, que está escrito no inciso 2 da Constituição Federal, no artigo 12. Combinado? Então, se você quiser ver uma aula sobre nacionalidade, aqui no YouTube mesmo, tem uma aula que eu dei aqui sobre nacionalidade, você não vai errar isso mais. É muito importante para a sua prova também. Né? Dentro do 67, vamos agora para o 68. São brasileiros natos. Também a mesma coisa, 68. Aí, ó, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que registrados em repartição brasileira competente ou venham residir na República Federativa do Brasil e optem a qualquer tempo depois de atingir a maioridade pela nacionalidade brasileira. Se a sua Constituição não está assim, ela pode estar desatualizada, tá? Se teve uma modificação, não muito tempo que teve uma modificação. Tem que estar copiado e colado desse jeito aí. Então, esse é o nosso gabarito. Por que a letra B está incorreta? Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de país estrangeiro, desde que esteja a serviço de seu país. Tá vendo? É a mesma coisa que a questão anterior. Tem que não estejam aqui. Está faltando não, por isso está incorreto. Os que na forma da lei adquirem a nacionalidade brasileira. Então, a gente está falando aqui, ó, só de falar adquirir a nacionalidade brasileira, a gente está falando de naturalizado. E a nossa questão está pedindo os brasileiros natos. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade residente na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos. Mais uma vez aqui, ó, está falando sobre naturalizado e aqui pediu brasileiros natos. Então, o nosso gabarito é a letra A, porque a letra B está faltando o não e a letra C e D trata de brasileiros naturalizados. Não confunda brasileiros natos com brasileiros naturalizados. 69, mais uma vez aí, está no artigo 12. Artigo 12, no parágrafo 3º do artigo 12, trata os cargos privativos de brasileiro nato. Quais são os cargos privativos de brasileiro nato? Estão no parágrafo 3º.
são presidente e vice da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal, de carreira diplomática, de oficial das Forças Armadas e ministro do Estado de Defesa. Ministro do Estado de Defesa. Então, qual que é o que está lá, que está aqui também nas opções? Ó, ministro oficial, vamos pegar o 69 aqui, oficial das Forças Armadas. Ó. Oficial das Forças Armadas é cargo privativo brasileiro nato. Ministro do Supremo Tribunal de Justiça pode ser brasileiro naturalizado? Pode. Pode ser brasileiro naturalizado. O que não pode é o ministro do Estado de Defesa. Senador da República? Pode. O que não pode ser o presidente do Senado. Juiz de direito? Pode. Não pode ser ministro do STF. Então, o 69 está de graça aí para você que estuda aqui na Vale, você não erra isso. Mais uma, perguntando a mesma coisa aqui, só que de forma diferente. Prevê que é cargo privativo brasileiro nato. Ó, de cara aqui, a gente já marca o presidente da República, é cargo privativo de brasileiro nato. Presidente do Tribunal Superior do Trabalho? Não é. É só o ministro do STF. Ministro Superior do Tribunal de Justiça? Não. Somente o ministro do STF. Ministro do Estado de Saúde? Não é. É somente o ministro do Estado de Defesa. E da Economia também não. Não está no rol. Esse rol é taxativo. Privativos, cargos privativos brasileiro nato. Tem que estar na ponta da sua língua. Se você quiser lembrar disso aí, ó, a próxima aula a gente vai falar da 71. Então eu quero chamar a sua atenção aqui para esses cargos privativos brasileiro nato. A gente tem muito mp3.com. Né? As pessoas lembram desse mnemônico, eu não gosto muito de mnemônico, mas o MP3 vem de M de ministro do STF. O 3P vem presidente do Senado, presidente da Câmara dos Deputados, presidente e vice do Brasil. C de carreira diplomática, O de oficial das Forças Armadas e M de ministro do Estado de Defesa. Lembrando que é ministro do Estado de Defesa. Se colocar ministro da Justiça, está incorreto. Ministro da Justiça pode ser brasileiro naturalizado? Pode. Pode ser até estrangeiro, não fala nada. Inclusive, a gente já teve até ministro da Educação que não era brasileiro. Pode ser. O que não pode é ministro do Estado de Defesa, beleza? Como ministro também do STF. Ministro do STF. Não é presidente do STF, é ministro do STF. Lembrando que para senador e deputado pode ser naturalizado. O que não pode é presidente do Senado e presidente da Câmara dos Vereadores. Presidente do Senado e presidente da Câmara dos Deputados, beleza? Os presidentes dessas duas câmaras, presidente da Câmara do Senado, presidente do Senado e presidente da Câmara dos Vereadores, dos deputados, presidente da Câmara dos Deputados, não pode ser brasileiro naturalizado, tem que ser brasileiro nato. Dá uma lida aí no artigo 12, o parágrafo 3º, tem isso na ponta da sua língua, não erre isso mais, beleza? Vou parar aqui, nossa aula já está ficando muito comprida, não é muito longa. Na próxima aula a gente vai falar do 71 em diante. Eu já peço aí, se inscreva no canal, deixe seu like, ative as notificações, comenta nessa aula aqui, mesmo que você tenha comentado nas outras, ajuda o professor. Qualquer dúvida, pode me chamar no Instagram, quanto ao material, qualquer coisa como gabarito, elogio, crítica, sugestão, ou nas redes sociais da Vale Brasil Concurso. Lembrando que o nosso curso aqui embaixo, para os 3 da Sejusp, que é socioeducativo, policial penal e auxiliar educacional, está com preço promocional. Não deixe de clicar aqui, pelo menos para ver o preço, sem compromisso, olha o preço, você vai perceber que é muito mais barato, dá por dia e dá muito pouco dinheiro, menos, talvez até menos de centavos por dia que você vai pagar por esse curso. Compensa muito, os professores são excelentes. Se você não gostar do curso, você ainda tem 7 dias para devolver, então tá tranquilo. Adquira o curso que você não vai se arrepender, tá bom? Um abraço do professor Magno Assis. A partir da próxima aula, a gente vai falar do 71 em diante. Tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima daqui a pouco. Fala galera, tá estudando para concursos da Sejusp de Minas Gerais? Professor Breno Fraga trazendo para você aqui novidade aqui no Vale Concursos. A promoção é o pacote 3 em 1 da Sejusp. 3 cursos por apenas aí R$ 367. Polícia Penal de Minas Gerais, Socioeducativo e Auxiliar Educacional. Todos os 3 cursos em apenas um aí, 367. Vem estudar com a gente rumo à aprovação. Tamo junto, aqui vale a pena. Valeu!